ainda há de fazer. Toma ele nas tuas mãos e usa ele poderosamente, dele toda a sabedoria, toda a unção necessária para esta noite, Senhor, nesse 9º dia do ano. Fala conosco, direciona as nossas vidas no mês de setembro, é o que nós te pedimos, e já te agradecendo, crendo e recebendo a tua palavra, ó Pai, no nome poderoso de Jesus e para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, te entregando toda a honra, te entregando toda a glória e todo o louvor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Se você puder aplaudir ao Senhor, aplauda ao Senhor, dê um grito de glória a Deus aí. Amém? Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Deus é bom? Maravilhoso, 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 magnífico é o Senhor. Muito feliz de estar aqui, nessa oportunidade de falar um pouco do que o Senhor tem para nos dizer. Pode sentar, irmão. Sentar, fica à vontade. Eu queria dizer que esses 12 dias não são como dias de pregação comum, dias de consagração comuns, dias de Santa Ceia comum. São dias proféticos. Então, aqueles que foram escolhidos para estar aqui é porque isso aqui é um resultado. Houve uma preparação, houve palavra, houve consagração para nós estarmos aqui. Amém? Então vamos ouvir o que o Senhor tem para falar um pouco com a gente? Podem abrir o livro de 1 Samuel, capítulo 3, amém? Irmãos, no último domingo do ano, eu estava numa igreja com um culto maravilhoso, um culto onde Deus falou poderosamente, Deus usou as pessoas ali, um culto onde tinha 15 pessoas no culto, mas a glória do Senhor desceu ali. Último domingo do ano eu estava lá. No primeiro domingo do ano eu já estava aqui com vocês, me alegrando, e o Senhor derramou uma porção sobrenatural neste lugar. E durante toda esta semana Ele vem falando conosco, e hoje não será diferente. Livro de 1 Samuel, amém? 1 Samuel no seu capítulo 3. Amém? Diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos já estavam ficando fracos, já não conseguia mais enxergar. Estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel também estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou a Samuel: Samuel. Quando ele respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele disse: não chamei, volte-se e deite. De novo o Senhor chamou a Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Mas ele disse: não te chamei, filho. Ora, volte-se e deite-se. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. O Senhor chamou Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino, e lhe disse: vá, deite-se, e se chamá-lo novamente, diga: fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? Santo é o Senhor. Irmãos, Deus tem sido magnífico. Antes de nós entrarmos aqui no contexto dessa palavra, eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem disposição ou você está disponível? Parece a mesma coisa, né? Mas não é, eu vou te explicar. Ter disposição é a capacidade de avaliar, definir, verificar, para saber se há condições de fazer aquela tarefa ou não.
Isso é ter disposição. Você avalia, pensa, vê direito, vê se tem condições, se tem recurso, e aí você decide se vai fazer ou não. Estar disponível é diferente. Estar disponível é estar imediatamente pronto. Estar disponível é estar imediatamente pronto. Quer dizer, você não vai avaliar, não vai pensar, não vai perguntar onde é, não vai perguntar o horário, você vai falar, eu estou aqui. Isso é estar disponível. Vamos trazendo por dias de hoje, é mais ou menos assim. Você recebe uma mensagem do seu líder, te chamando para fazer alguma coisa. Qualquer coisa, um evangelismo, uma pregação. Aí você vê a mensagem, aí pensa, tal dia, vai ser que horas? Provavelmente vai ser esse horário. Vai ter quantas? Não vai ter muita gente lá. Não vai dar para mim não. Aí você, não vai dar para mim. Isso é ter disposição. Estar disponível é diferente. Você recebe uma mensagem do seu líder te chamando para a mesma coisa, você responde, eis-me aqui. Você não sabe nem o que é, se é para pregar, se é para fazer evangelismo, se é para fazer visita, se é para vir na igreja, se é para quebrar a parede, mas você fala, eis-me aqui. Isso é estar disponível. Diferente de ter disposição. Deus quer aqueles que estão disponíveis. Porque muitas vezes nós estamos preparados, mas não estamos disponíveis. A gente busca e a gente chega em um nível de conhecimento intelectual que já nos coloca em um patamar diferente. Agora eu posso avaliar as oportunidades que eu vou pegar na igreja. Agora não é bem assim, não é toda hora que eu vou estar lá. Chamou, mas vou ver a mensagem, é quinta-feira não tem quase ninguém lá, vai ser 8 horas, eu vou 9 horas, vai acabar tarde, vou chegar em casa, amanhã eu vou ter que trabalhar, não vai dar para mim, viu? Não vai dar. Muitas vezes a gente pensa, por que Deus trabalha com ele e não trabalha com esse? Trabalha com aquele, não trabalha comigo. Trabalha mais com esse, não é. É porque aquele está mais disponível. Enquanto você só está tendo disposição. Aquele outro sempre está disponível. Enquanto você está avaliando a situação, vendo se tem recursos, vendo se eu estou preparado, se eu consigo nesse tempo. Deus quer aqueles que estão disponíveis. E nós vamos aprender um pouco mais sobre disponibilidade. Estar pronto no momento em que foi chamado com a vida de Samuel. Amém? Samuel, nós conhecemos muito bem o contexto. O contexto é o seguinte: decadência. Decadência espiritual. O sumo sacerdote da época não ouvia mais a Deus. Então a palavra diz que era raramente Deus falava. Raramente tinha visões. Se o sumo sacerdote da época, a maior autoridade, não ouve a Deus, como você imagina que estão as outras pessoas? Os outros sacerdotes, o próprio sacerdócio ali, como você imagina que estaria? Se aquele que é o cabeça, que guia, aquele que dá os direcionamentos, tanto faz como tanto fez. Eu estou lá porque é a minha posição e eu vou estar lá e amém, terminou, vou para casa. Então é nesse tempo que Samuel se levanta. Samuel é uma criança, porque nós conhecemos bem a história de Ana e Eucana, e Ana entregou Samuel, diz a história, aproximadamente com 5 a 7 anos. Era o tempo do desmame da criança. Então, entre 5 e 7 anos, ele foi entregue ao templo para servir. Uma criança sem preparo. Uma criança sem orientação. Uma criança sem experiência com Deus. Mas estava lá. Enquanto aqueles que tinham experiência com Deus, tinham vivência com Deus, ouviam a voz de Deus, também estavam lá, mas não fazia diferença. Quando às vezes nós vemos pessoas que às vezes a gente acha que tem muito mais vida com Deus que nós, tem muito mais experiência com Deus do que nós temos, tem muito mais caminhada com Deus que nós temos, mas será que ele ainda continua disponível? Ou será que chegou em um patamar que agora a minha disponibilidade não é tanta assim?
Primeiro eu tenho que avaliar, pensar, será que dá para mim? Será que não dá? Infelizmente não vai dar, ó. Mas ainda fala assim depois, mas pode contar comigo. Contar para quê? Vai contar para quê? Se tem uma oportunidade, nem perguntou para que era, que dia que era, o que era para fazer, falou, não dá, não consigo. Como Deus pode contar com pessoas, com igrejas desse jeito? Mas graças a Deus ainda existe uma igreja que escolheu estar disponível para o Senhor. E é a igreja desse tempo. Enquanto muitos estão falando que a igreja está em decadência, ela não está. A igreja é aqueles que continuam sendo disponíveis, independente do lugar, da oportunidade, independente do que é para fazer. Eis-me aqui, usa-me a mim mesmo. Esta é a igreja desse tempo. Porque muitos estão falando da igreja, mas será que não estão falando deles mesmos? A igreja não. A igreja não está decadente. A igreja é essa que serve, que busca, que quer fazer a vontade do Senhor, que independente do lugar está disponível. Essa é a igreja no nosso tempo, essa é a nossa igreja, é a igreja desta geração. Somos nós. Se é o último tempo ou não sei, se é o penúltimo também não sei. Eu sei que essa igreja sim, eu estou disponível. E vocês? Também estão? Então aplauda o Senhor. Aleluia. O pequeno Samuel nos mostra uma disponibilidade não só espiritual, mas física também. Essa primeira visão dele, ele tinha aproximadamente, diz a história, 12 anos. Então, ele já servia no templo de 5 a 7 anos, servindo, uma criança servindo no templo. Então, Deus chamou e ele prontamente se levantou, ele disse, eu tenho um Senhor, eu sirvo a um sacerdote. Se alguém me chamou, foi ele. Eu levanto e vou lá. Ele foi a primeira vez, o Senhor me chamou? Não, não chamei. O que é que ele fez? Não retrucou, diz a Bíblia, não falou nada. Voltou para o lugar dele e deitou. O Senhor chamou segunda vez. Ele se levantou segunda vez. Ele foi ao lugar que estava ali segunda vez e disse a mesma coisa. O Senhor me chamou, estou aqui. E ele disse, não, não foi eu não. E ele voltou para o lugar dele. E o Senhor chama a terceira vez. Ele faz a mesma coisa. Ele se mostra disponível fisicamente e espiritualmente. Ele diz, estou aqui, você me chamou? Ele não gritou do lugar dele lá, pode falar, estou ouvindo. Ele se levantou. Ele foi até o lugar onde estava o sacerdote e disse, estou aqui. Sabe o que é isso? Não é só falar, pode falar que eu estou ouvindo. Ele disse, eu estou pronto. Pode falar, que eu vou cumprir. Pode dizer, estou preparado, eu estou pronto, estou aqui. Então ele entendeu. Deus quer falar com o menino. E o orientou, ele voltou e deitou na cama dele. E a palavra diz que ele estava lá. E o Senhor chamou novamente. E ele disse, fala, pois o teu servo ouve. Aprendemos 2 pontos primordiais na vida do pequeno Samuel. Samuel tinha apenas 12 anos nessa época. Samuel não tinha um ordenado, não tinha experiência, não tinha vivência com Deus. Mas com 12 anos, ele teve coisas que nós muitas vezes não tivemos. Samuel teve prontidão em atender. Samuel atendeu no mesmo momento. Samuel disse, eis-me aqui. Samuel se levantou com a prontidão dele e foi lá. Não era, ele voltou, não reclamou. Segunda, terceira vez também não reclamou. Às vezes nós entramos em batalhas e as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Porque a gente tem um desígnio, e esse desígnio, se não estiver na direção de Deus, não vai acontecer, porque Deus quer o melhor para nós. E às vezes a gente tenta uma, tenta duas, não deu certo, a gente deixa de lado. Já tentei uma, duas, não deu certo, eu acho que não é de Deus não. Mas Samuel não. Ele esteve pronto. Ele atendeu com prontidão todas as vezes que ele foi chamado. Isso é disponibilidade.
não é avaliar. Já me chamou 1, 2, 3 vezes, vou gritar daqui, se ele quiser ele fala. Prontidão não é assim. Prontidão é quando chamar, estou pronto. Pode falar que eu estou aqui pronto a atender, isso é disponibilidade. E Samuel também atendeu com prontidão e foi fiel. Tratou com fidelidade a missão que lhe foi dada. Mesmo temendo, mesmo sabendo que ele estava ali. Ele era um jovem, uma criança. Podiam duvidar dele, podiam chacotear ele, podiam falar que não era verdade. Mas ele entregou toda a visão para ele. Quando ele perguntou, diga tudo e não me esconda nada, ele disse tudo que ia acontecer. Disponibilidade requer essas qualificações de nós, atender com prontidão e fidelidade. Prontidão não é somente, já vou fazer. Deus mandou, só vou terminar o que eu estou fazendo e já vou lá. Não, não é assim. É atender no mesmo momento. Deus falou, você diz amém e cumpre o que Ele falou. Não adianta falar amém, aí de repente você sai e se esquece, se distrai. Tinha que fazer tal coisa para Deus. Não é mais. Não é mais isso. Não é mais esse tempo, não é mais essa palavra, não é mais esse lugar. Vai ter que esperar outra decisão, outra palavra, outra oportunidade para se mostrar disponível. E a fidelidade é tão importante assim? A fidelidade em entregar a mensagem que Deus entregou para você é tão importante assim? Com certeza. Não adianta só atender com prontidão naquele momento que Deus falou, mas Deus falou para você falar uma coisa e você fez outra. Deus falou para você falar tal coisa e você falou algo que era da sua cabeça, que você achou que entrava naquele lugar, que dava certo, e fiz a sua vontade, Senhor. Como Saul, como Moisés. Moisés é um grande exemplo. Eu queria que abre aí, irmão. Deixa eu ver aqui. Para a gente falar de Moisés. Números 20, versículo 7, por favor. Para nós entendermos o perigo de não fazermos com fidelidade a vontade de Deus. Amém? O Senhor disse a Moisés: você e Arão, peguem a vara, reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem, diga falem. Falem aquela rocha, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade dos seus animais. Só um minuto, só aguarda aí, só um minuto, no 8, pode voltar no 8. Deus disse para ele, já tinha acontecido uma oportunidade, onde Moisés bateu na rocha, obedecendo a voz de Deus, bateu na rocha e jorrou água. Essa já era a segunda oportunidade. Então Deus disse para Moisés, fala com a rocha, com o cajado na mão, com o Arão do lado, você fala com a rocha, e a rocha jorrará água para todo o povo. Versículo 9. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado, pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, versículo 10, e em seguida, ele e Arão mandaram chamar todo o povo para se reunir, em frente da rocha, e ele disse, ouçam os seus rebeldes, gritou Moisés, será que desta rocha que teremos que tirar água para vocês? Versículo 11, então Moisés levantou a mão e bateu na rocha, 2 vezes, com a vara, e jorrou a água. Assim toda a comunidade e os seus animais beberam água. E aí? Ele cumpriu? Deus falou, fala com a rocha. Você e Arão, diante das pessoas, você fala com a rocha. E a rocha vai jorrar água, é para fazer isso. Ele atendeu com prontidão, mas não com fidelidade.
Ele bateu na rocha por 2 vezes. A palavra do Senhor não mente. A água jorrou, todo o povo bebeu, todo mundo se saciou, mas Moisés pagou o preço. Moisés, um homem que andou 40 anos no deserto. Moisés, um homem que tirou o povo do Egito. Moisés, que passou toda a vida dele direcionada por Deus, não entrou na terra prometida. E Moisés é um homem tão impressionante que Moisés teve a capacidade de falar para Deus assim: se você vai me tratar assim, ele disse para Deus, então me mata. Então me mata, porque eu não vou. Se o Senhor vai falar assim comigo, pode me matar aqui mesmo, porque eu não sigo. Imagina um homem com tamanha intimidade com Deus, que fala para Deus assim: se você vai continuar falando assim comigo, se o Senhor vai falar assim comigo, então me mata aqui mesmo, que eu nem prossigo. Não é você falar para alguém que precisa levantar uma faca, pegar uma arma, te bater para te matar. É você falar para alguém que tem todo o poder nas mãos. É você falar para alguém que antes de você terminar a frase você cai. Moisés é esse homem. Conversava com Deus. Teve a capacidade de falar para Deus: eu nem vou. Se o Senhor vai falar assim comigo, me mata aqui mesmo, que eu nem sigo para lá. E Deus conversou com ele. E ele continuou. E seguiu. E Deus guiando. Mas por causa de uma desobediência. Porque ele atendeu com prontidão e não com fidelidade, ele não entrou na terra prometida. Aquele povo que ele conduziu entrou na terra prometida, mas ele não entrou. Então essa é a importância. Esses pontos na vida de Samuel não são à toa. Nós precisamos atender com prontidão a palavra do Senhor. É no momento que ele falar, a gente vai e faz. E precisamos atender com fidelidade a palavra completa. Foi o que ele disse para fazer. Ele falou para fazer assim, então vou fazer assim. Para mim é melhor fazer assim, mas eu quero fazer desse jeito, que foi o que ele mandou fazer. Então nós temos, como igreja do Senhor, atendê-lo com prontidão e fidelidade. Tudo o que ele falar, faça. Ah, mas é difícil, é minha família, eu não sei como falei, mas foi Deus que falou, então vai e faz. Simples assim. Quem garante é Ele, a palavra é dele, é Ele que cuida de nós. Estamos aqui por conta dele, foi Ele que nos guardou até aqui. Então vai e faz, somente isso. Faça como Samuel. Samuel era uma criança, mas atendeu com prontidão e fidelidade. E o ministério do Samuel foi um ministério que ninguém fala nada. Porque Samuel, quando morreu, a palavra diz que ele morreu com muitos dias. E todo o Israel, todo Jerusalém chorou. E a palavra que diziam é: Samuel foi fiel até o fim. Porque no capítulo 12 ele diz assim para o povo de Jerusalém: fala para mim que dia que eu peguei alguma coisa de qualquer um de vocês. Fala para mim que dia que eu tomei algo de vocês. Qualquer um pode falar. Todos disseram: nunca. Nunca vi o Senhor transgredir, nunca vi tomar nada de ninguém. E no mesmo capítulo 12, ele diz assim: e vocês obedeçam ao Senhor. E vocês continuem firmes com o Senhor. Porque se vocês rebelarem, grande tragédia virá sobre vocês. Foi o que ele disse, capítulo 12. Ele morreu no capítulo 25. Essas foram as orientações dele para o povo. Mas o povo continuava. Saiu aquele que é o líder, eles transgridem, como ainda no tempo dos juízes. E Samuel foi o último juiz. O tempo dos juízes era assim: o povo transgredia, Deus se irava e mandava alguém para repreendê-los. Eles ficavam cativos, presos, vários anos. Levantava-se um juiz, o juiz vinha, matava aquele povo, vencia aquela nação. Eles voltavam e passavam 7 anos, bênção, e começavam de novo. O juiz morria, não tem direção, transgride. Aí Deus manda alguém, oprime, fica preso, chora, clama. Deus manda o juiz vem, mata aquele povo, destrói a nação. Aí eles bênção, fica mais 14 anos. Depois, o juiz morreu, transgride. E vai. E vai assim até chegar em Samuel. Samuel foi o último juiz. Samuel também foi profeta.
Samuel também foi sacerdote. O único que foi juiz, profeta e sacerdote. Porque desde pequeno escolheu servir com prontidão e fidelidade. Samuel era tão temido em Jerusalém, tinham tanto medo que Samuel chegasse lá, porque Samuel ia trazer o juízo de Deus. Capítulo 16, quando ele chega para ungir o rei Davi, diz que as autoridades da região chegaram na porta da cidade todos tremendo de medo, e perguntaram para ele: é de paz a sua visita? Ele disse: sim, é de paz. Aí todo mundo, ufa, graças a Deus. Porque o povo andava numa transgressão tão grande. Samuel estava, mas não morava lá, ele estava longe. Aí o povo ia, fazendo o que queria. Mas quando Samuel chegava na porta da cidade, até as autoridades tremiam. Tamanha a autoridade de Deus sobre a vida de Samuel, porque ele escolheu estar disponível para Deus. Ele escolheu servir com prontidão e fidelidade todo o seu ministério. Samuel foi alguém que mudou a história da geração dele. Samuel, ele fez a transição do tempo de reis para a monarquia, do tempo de juízes para a monarquia. Ele ungiu os 2 primeiros reis. Samuel estabeleceu uma escola de sacerdotes, com oração e jejum. Samuel, o que diz a Bíblia é que o ensinamento de Samuel era o seguinte: obedeçam a Deus. Essa era a palavra de ordem na escola, era obedeçam a Deus. Samuel mudou a história dele. Samuel era um homem temido não porque era severo, é porque amava a Deus. É porque com ele não tinha meio termo. Pecado é pecado, e pronto, e acabou. Bênção é bênção. Não tem como cometer pecados e querer bênção, não tem como. Samuel é assim, é simples. Errado é errado e certo é certo. Esse foi Samuel, porque desde o princípio ele escolheu. Opa, não quer nem vir mais. Servir a Deus com prontidão e fidelidade. Mas você pode dizer assim para mim: ele começou novo, aprendeu tudo na casa de Deus, por isso ele servia com tanta prontidão e fidelidade. Porque ele começou assim, ele era novinho, aprendeu tudo lá. Então eu vou te contar uma pequena história. Vou ser bem breve. Vou te contar uma pequena história que está em Gênesis 22. Gênesis 22, eu vou ser bem breve, vou ser bem rápido, depois vocês podem ler se vocês quiserem. Gênesis 22 diz assim: um homem de 136 anos, eu disse quantos? 136 anos, ouviu a voz de Deus, e sabe o que ele disse? Eis-me aqui. 136 anos, já experimentado na obra de Deus, já conhecia a palavra, já recebeu bênçãos, e tinha 136 anos e disse: eis-me aqui. Eis-me aqui quer dizer estou pronto, pode falar. Esse homem é Abraão. Então nós conhecemos a história. Deus pediu para ele o filho dele e falou: vai para um monte que eu vou te mostrar. Ele falou: tudo bem. De manhã cedo abardou tudo, pegou tudo que precisava, levou o menino e saiu na caminhada. 3 dias de caminhada. 3 dias de caminhada. Não foi ir ali na frente, cumpriu e voltou. Foram 3 dias pensando, 3 dias ali conversando, 3 dias ouvindo a voz de Deus. E quando ele chegou lá, ele preparou tudo. Ele subiu, ele amarrou um menino que não era um menino. A gente lê e pensa que era um menino, mas não é. Isaac tinha 36 anos. 36 anos tinha Isaac. Não era mais um menino. Como eu sei disso? É simples, capítulo 23. No capítulo 23, Sara morre. Capítulo 23 de Gênesis, Sara morre. Sara tinha 127 anos quando morreu. Se Sara teve Isaac com 91 anos, logo Isaac tinha 36 anos. E se Isaac tinha 36 anos, quando ele nasceu, Abraão tinha 100, então Abraão tem 136 anos. Era um menino, um homem de 36 anos, que ele amarrou, ele amordaçou, ele colocou em cima do altar. Ele botou fogo,
Ele pegou o cutelo no versículo 11 e levantou quando o anjo gritou: pode parar, agora conheço a verdade do seu coração. Então nós conhecemos a história, ele viu o cabrito, ele colocou lá e ele fez o sacrifício, mas ele cumpriu com duas coisas: prontidão e fidelidade. Era um homem de 136 anos, que fez a mesma coisa que um menino de 12 anos fez, cumpriu com prontidão e fidelidade. Então não é pela sua idade, pelo seu tempo de crente, que não é mais assim, já tenho 20 anos de crente. Abraão já tinha 50. Ele ouviu a voz de Deus com 75 anos. Até 100 anos já é 25. Mais 36 tinha mais de 50 anos, 61 anos. Ele tinha 61 anos de andar na presença do Senhor, 61 anos de comunhão com Deus. Mas quando Deus falou, ele disse: eis-me aqui. E quando Deus deu a visão e deu para ele tudo que era para fazer, ele cumpriu com fidelidade. Então não importa a sua idade, não importa se é criança, se é velho, se é idoso, se já tem anos de igreja. Se você estiver disponível para Deus, Deus vai usar. A palavra diz que Abraão morreu farto de dias, rico e bem. A mesma coisa de Samuel, morreu farto de dias e aclamado pelo seu povo, dizendo: esse foi justo. Sirva com prontidão e fidelidade. Prontidão e fidelidade. E Deus vai transformar a vida de vocês. Servir com prontidão e fidelidade. E nós vamos transformar a geração que nós vivemos, assim como Samuel transformou. Sirva com prontidão e fidelidade. E nós vamos transformar cada lugar que passarmos, assim como Abraão transformou. Porque onde Abraão passava,